Verrete é eleito o craque do mês de setembro pelo perfil do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar também sobre Medel. Olha, o cara tá tatuado aí com o Vasco na pele. Vamos mostrar isso e falar também sobre as remotas possibilidades para ele jogar contra a equipe do Fortaleza. Vamos trazer informações sobre a reforma de São Januário. Cadê o potencial construtivo que prometeu o prefeito para esse mês? Vamos falar como está andando essa situação. E olha, o Vasco não vai esperar essa situação não, hein? Vai fazer algumas reformas pontuais em São Januário já no fim desta temporada. E também sobre a programação do Vasco. Tem gente que vai dar entrevista coletiva aí nessa semana. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado muito sempre pela sua audiência, pela sua paciência com o nosso Comentaléu vascaíno. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Eu sou o Léo e estou aqui todos os dias batendo um papo sobre Vasco com vocês. E olha, vamos trazer as informações do gigantesco da colina, do nosso Vasco da Gama. E olha, um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos dias é sobre a questão de São Januário. Por quê? O prefeito Eduardo Paes prometeu que o potencial construtivo fosse transferido para que o Vasco fizesse esse projeto aí já no início desse mês de outubro. Só que não aconteceu. Já estamos aí chegando na segunda metade, ou na primeira metade de outubro, estamos terminando a primeira metade de outubro, e até então esse projeto não chegou até a Câmara de Deputados. O projeto ainda não foi enviado. Precisa ser enviado para que o Vasco consiga o potencial construtivo, venda esse potencial construtivo e aí tenha um dinheiro para iniciar as obras. O Eduardo Paes não enviou esse TAC e o projeto não está ainda para apreciação dos vereadores. Ele disse que quer mais detalhes da obra para que o benefício fique bem vinculado, falou o Eduardo Paes ao blog Panorama Esportivo do Globo. O acordo entre Vasco e Prefeitura é que o potencial construtivo será transferido para algum terreno na Barra da Tijuca, que o clube poderá vender, como contrapartida o dinheiro arrecadado tem que ser utilizado 100% na reforma de São Januário. O Vasco, inclusive, já tem contatos com alguns possíveis investidores, compradores desse potencial construtivo. Mas, segundo o prefeito Eduardo Paes, ele quer mais detalhes das obras do estádio. Não sei quais são esses detalhes, pode ser também questão de infraestrutura, porque isso tudo tem que ser debatido. Mas a realidade é o seguinte: é uma promessa que não foi cumprida. O torcedor vascaíno esperava que essa promessa fosse cumprida, mas é aquela que a gente sempre fala, né? Época de política, seja fora do Vasco, seja dentro do Vasco, sempre acontece essa situação. O Vasco, para não deixar por menos, segue buscando fazer reformas pontuais e fará, além de já ter feito, né, fez algumas mudanças no banheiro e tudo mais agora, algumas questões também nas áreas do camarote, como falou Matheus Guimarães, e entre dezembro e fevereiro fará algumas outras reformas pontuais em questão estrutural, tem muita gente reclamando da parte da social, entre outras coisas, para que o Vasco possa ter essa São Januário mais adequado. Porém, a situação envolvendo potencial construtivo ainda não saiu do papel. E aí fica difícil, né? Depois, não reclamem quando a torcida não acreditar nas coisas que vocês falam. Olha, falando agora sobre Medel, chamou a atenção porque o Medel publicou as fotos nas suas redes sociais. Entre essas fotos, essa daí. Vocês estão vendo alguma coisa familiar aí? Tem o escudo do Chile, escudo da Inter de Milão, Besiktas, Bolonha. E entre Besiktas e Bolonha tem o escudo do Vasco da Gama. É isso mesmo. Medel tatuou
entre todas as equipes que ele já jogou, o escudo do Vasco da Gama. E algumas pessoas começaram a especular a seguinte situação. Será que o Medel já tá pensando em encerrar a carreira? Porque aí não tem mais como colocar time, né? Só se ele colocar por cima de algum que ele já jogou. Será que o Medel já tá de olho na aposentadoria e poderia aposentar no Vasco? Aí eu vou além. Ou ele vai aposentar em um desses clubes que ele já tatuou na perna, ou vai aposentar no Vasco. Mas a verdade é o seguinte, o Medel, segundo as pessoas próximas, gostou bastante de chegar ao Brasil, da torcida do Vasco, ele tem se sentido muito ambientado e tá gostando muito dessa experiência de jogar no Vasco. Tem uma esperança do Medel jogar contra o Fortaleza. Se ele tomar um cartão amarelo na estreia aí contra a equipe do Peru, ele poderá ficar suspenso, ele ficaria suspenso e não jogaria contra a equipe da Venezuela e aí poderia ser liberado se o Chile entendesse assim para jogar pelo Vasco. Mas é uma situação remota porque o Medel é capitão também do Chile, né? Não imaginaria o Medel tomando um cartão de propósito para poder deixar o Chile na mão, porque não é a cara dele. Enfim, o Medel tá aí tatuado na pele com o Vasco. E olha, hoje o Brasileirão divulgou o craque do mês a sair do Brasileirão. O Gabriel Peck foi o Vale Investir, né? O craque Vale Investir. E o Verrete, o craque a sair. A curiosidade é que o Verrete é somente o terceiro jogador a ganhar esse prêmio na edição 2023. Porque o Tiquinho Soares papou as 4 primeiras. Os 4 primeiros meses foi do Tiquinho Soares. Aí o Veiga ganhou esse mês que passou, no agosto. E em setembro foi eleito aí, como você está vendo na tela, o Pablo Verrete. 4 gols, 1 assistência e 4 jogos. Foi eleito o melhor do mês de setembro e não tinha como não ser diferente, né, cara? O Verrete mandou no Campeonato Brasileiro no mês de setembro e merecidíssimo esse título aí. Ele deve nos próximos dias receber esse mini troféu do Brasileirão juntamente com o Açaí e é o terceiro jogador aí a ganhar esse prêmio no mês, já que, como eu falei, o Tiquinho Soares papou os primeiros, né? Só não ganhou em agosto porque estava contundido. E no mês de setembro não tinha como ele bater o Verrete, porque o Verrete foi sensacional e o Botafogo não teve uma fase tão boa. Mas enfim, Verrete eleito o craque da semana. Só para trazer informações do Vasco, o Vasco está treinando normalmente e anunciou que nessa sexta-feira teremos entrevista coletiva do Maicon. Então, Maicon será o cara a partir das 12 ao meio-dia, mas o Vasco fala meio-dia, mas aí chega lá para 1 da tarde, né? Mas enfim, o Vasco fará essa entrevista coletiva com o Michael, que vai falar aí sobre a preparação, sobre a questão como está o Vasco, como não está, e também sobre tudo para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Obrigado, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Saudações vascaínas, Deus abençoe a todos, até a próxima e tchau, valeu, tamo junto sempre. E aqui é Vasco, não tem outro, é Vasco e nada mais. Tamo junto, até a próxima. Valeu!